profissionais, eu sou a Ângela Cecim e hoje a gente está aqui em mais uma edição do Crefito Talks, aqui no Crefito 16. Hoje eu estou como conselheira efetiva e a gente está com uma convidada muito importante, doutora Nara Gorgel, terapeuta ocupacional. Ela é responsável técnica da Recriar, é funcionária pública também do Hospital HU-UFMA. E ela tem especialização em desenvolvimento humano e reabilitação, tem certificação internacional em integração sensorial, tem a formação na análise do comportamento. Hoje é pós-graduanda em análise do comportamento aplicada ao autismo e tem também uma certificação no modelo Denver de estimulação precoce. E hoje a gente está aqui para discutir algumas polêmicas das redes sociais, né, sobre os nossos atos privativos da terapia ocupacional, sobre a ciência ABA, alguns conflitos que estão surgindo nas redes e estão incomodando, né, a terapia ocupacional de uma forma geral. E aí a gente veio trazer alguns esclarecimentos e conversar sobre isso para poder a gente ter uma boa relação com as equipes, né? Exatamente. E aí eu passo a palavra para ti agora iniciar e a gente vai desenvolvendo aí com perguntas ao longo da conversa. É isso, né, Ângela? No trabalho com psiquiatria infantil, com desenvolvimento infantil, é necessário que a gente a gente vai sempre fazer parte de uma equipe e é importante que a gente crie vínculos éticos, de respeito, para que o ser mais importante do processo, que é o nosso cliente, seja respeitado e se desenvolva, né? Então, quanto mais respeito, quanto mais interação, quanto mais possibilidade de diálogo, mais sucesso a gente vai ter para a intervenção. Então, é importante que a gente pense, né, e dialogue sobre a necessidade que a gente fala hoje de atendimento transdisciplinar, mas existe um limite, né, ético nessas relações. Então, o que tem acontecido, né? A gente tem percebido que alguns profissionais estão exercendo funções que seriam privativas nossas, né? Que são treino de atividade de vida diária. Aí eu queria, Nara, que tu explicasse. Dentro do ABA, existe uma parte específica de atividade de vida diária, porque a gente sabe que dentro do ABA existem os atendentes terapêuticos, eles podem executar essas atividades. Eu queria que tu explicasse melhor para a gente poder, a partir daí, começar a discussão. Pronto, então o ABA, né, que popularmente no Brasil a gente faz essa associação para atendimento direcionado para o autista, mas o ABA ele é uma ciência, né? Que vem de uma sigla internacional, né, em inglês, que é Applied Behavior Analysis. Então, que a gente chama de análise aplicada ao comportamento, análise comportamental, né, que é uma ciência. E, a partir disso, ela tem várias estratégias, ensino que pode ser estruturado e ensino que pode ser naturalista, que nos traz procedimentos, estratégias de ensino. E aí eu posso ensinar qualquer coisa usando essas estratégias, né? A grande diferença do trabalho que o terapeuta ocupacional faz, que é um profissional habilitado, capacitado, e aí a gente vai falar, sim, né, das normativas que regulamentam a nossa profissão. A gente tem uma formação capaz de ampliar esse processo, de analisar, analisar e trabalhar com as atividades de vida diária, e não só atividade de vida diária, né? Mas todas as atividades que, em contextos diversificados, vão fazer com que aquele cliente amplie a sua capacidade funcional e tenha inserção na sociedade, enfim. Então, tornar mais funcional o indivíduo. E aí, na análise do comportamento, né, na terapia ABA, eles vão ensinar usando essas estratégias. Mas o terapeuta ocupacional é o profissional que vai fazer uma análise mais detalhada, vai conseguir compreender algumas disfunções sobre uma perspectiva mais ampla,
né? Muitas vezes eu tenho uma criança que tem dificuldade em executar uma atividade de vida diária, por exemplo, escovar os dentes, eu tenho uma dificuldade com a alimentação, que aí, sim, a gente faz muitas associações com as seletividades alimentares, as recusas alimentares, transtornos alimentares, com perfil sensorial, né? Então, só o terapeuta ocupacional vai conseguir avaliar esse cliente e entender essa dificuldade sob um ponto de vista amplo. Então, não vai adiantar eu ter estratégias de ensino se eu tenho elementos privativos do indivíduo que vão estar precisando de uma intervenção. Né? Então, o terapeuta ocupacional, ele não só trabalha com as atividades de vida diária para desempenho, né, para ampliar o desempenho, como ele trabalha outras funções a partir das atividades de vida diária, né, levando em consideração as peculiaridades do cliente que fazem parte de todo aquele contexto e processo da terapia ocupacional, né? O contexto, onde que essas atividades elas vão estar sendo desenvolvidas, isso tudo importa muito para a gente. As características peculiares do indivíduo, o seu nível de função. Então, o método que eu vou ensinar, ele é importante, mas eu preciso também entender, fazendo uma análise detalhada, em que nível essa criança está e quais são os elementos que ela precisa diante desse ensino, porque muitas vezes não é só como ensinar, mas o que precisa ser trabalhado de emergências de aprendizado para que esse desempenho ocorra. Que a gente estava até conversando anteriormente, a questão de que qualquer pessoa pode treinar seu filho, né? Não precisa de uma terapeuta ocupacional dentro da casa da pessoa para ensinar a escovar o dente, para pentear o cabelo. Então, exato, quando vem para a gente é porque já tem algum déficit, né? Motor, sensorial, ou qualquer outra situação, as próprias características das deficiências físicas, intelectuais daquela criança, né? E quando vem para a gente já é para um processo terapêutico, né? E nós temos 2 resoluções que garantem a gente que esse treino é privativo do terapeuta ocupacional, né? Uma é a 316, no seu artigo 1, que fala especificamente que quem treina as AVDs somos nós, né? E a resolução 8, no artigo 4, que também vem enfatizando que esse treino, para que ele possa se adaptar à sociedade, ter mais independência, né? Também é ato privativo nosso. Então, eu queria até explicar assim, para as pessoas que quando o Conselho Federal lança uma resolução, ela tem 2 anos para ser questionada por qualquer outro conselho, né? De dizer, não, essa área é nossa, essa aqui também é nossa, né? Então, essas resoluções já são antigas, né? Uma é de 2006, a outra é mais recente, até esqueci de colocar a data aqui, mas e o que garante que essa área é específica nossa, né? Principalmente porque está ligada ao desempenho ocupacional, né? Então, a gente estava discutindo detalhes, até que ponto outro profissional pode, né, também interferir, né? Vamos, ele não está conseguindo escovar o dente, um psicólogo, por exemplo, pode ser relacionado a comportamentos, a coisa, ele pode até fazer, né, alguma orientação, mas o treino específico acaba sendo muito pertencente à nossa área, porque, como eu estava dando, é bom a gente dar exemplos para as pessoas entenderem. Por exemplo, às vezes a criança tem uma atrofia da cintura escapular, não tem uma força suficiente para levar a colher numa distância até a boca. Então, só o terapeuta ocupacional vai poder fazer essa análise biomecânica, entender que ele tem que botar uma mesinha mais alta, que ele precisa apoiar o cotovelo, ou que ele precisa engrossar, né, a base dessa colher exatamente no formato daquela mão. As adaptações funcionais. As adaptações. Né? Então, tudo isso, quando vem para a gente, é por isso, né? Porque às vezes a criança, alguma outra pessoa até dá, só que ela dá 3 garfadas e cansa. E aí ela não quer mais comer. Ela vai dizer que ela não quer mais comer, não porque ela não está mais com fome, mas porque ela cansou fisicamente. Então, a gente tem como fazer essa adaptação para o menor esforço físico possível para que ela possa comer toda a comida, por exemplo. Eu estou dando exemplos que é para ficar mais claro, né? Para entender o que seria o treino específico de ABVDs, que às vezes as pessoas pensam,
Até um dia desse questionaram a vice-presidente do COFITO, ela disse, não, o senhor pode treinar seu filho, o senhor não ensinou seu filho a escovar os dentes, a pentear o cabelo, não precisa necessariamente ser... Mas quando chega num cunho terapêutico, né, a criança não consegue... Eu estava até comentando contigo, uma mãe que a paciente já era pré-adolescente, né? E a mãe disse, Ângela, eu não consigo que ela escove os dentes, ela só escova numa mesma linha, ela não consegue escovar na lateral de fora, na lateral de dentro, nem em cima, ela faz só o mesmo movimento. E aí eu fiz toda a análise, a avaliação dela e percebi que ela não tinha noção de lateralidade, de noção espacial de em cima e embaixo, lado direito, lado esquerdo, lado de dentro, lado de fora. Então, enquanto ela não tiver essas noções no corpo dela, ela não tem como aprender a escovar os dentes. E aí eu fui trabalhar toda a parte psicomotora, e a partir do momento que ela introjetou o que era em cima, o que era embaixo, o que é dentro do corpo dela, né, e na relação do espaço e dos objetos depois de um tempo, ela conseguiu escovar o dente. Então, vê que o treino perpassa todo um processo que não é só exatamente levar até a pia e escovar os dentes junto com a criança. Né? Tem toda uma análise de comportamento aí. Então, a gente está tendo muitos conflitos e muitos terapeutas ocupacionais estão fazendo denúncias no CREFITO em relação a isso, porque muitos profissionais de outras áreas estão tomando conta como se todo mundo pudesse fazer esse treino. Né? E a gente até teve alguns contatos com outros conselhos já em relação a isso, e a gente já estudou também e viu que os outros conselhos não têm resoluções que garantam a eles que esse ato também seja ou não privativo deles. Né? Então, por isso que a gente está mesmo assim, tomando conta do que é nosso, né? Que é para justamente deixar claro que o treino específico, principalmente o treino terapêutico, faz parte da nossa ossada. Exatamente. E o trabalho em equipe, né, Ângela? O terapeuta ocupacional ele também pode trabalhar como consultor para um analista do comportamento, num caso específico de uma criança. Então, por exemplo, eu sou terapeuta ocupacional de uma criança e essa criança tem um analista do comportamento fazendo parte da equipe. Eu vou entrar em contato com esse analista do comportamento e vou dizer que a partir da minha avaliação, né, eu identifiquei isso, isso, isso. E aí vou perguntar como é que você está ensinando, né? É muito importante que essas trocas ocorram. Aí ele vai dizer, olha, eu estou ensinando no ensino estruturado por tentativa discreta, ou então eu estou ensinando numa estrutura de esmanecimento de dica, enfim. Vai colocar as estratégias que são utilizadas na análise do comportamento. E aí eu vou dizer, olha, sabe por que não está dando certo? Por isso, por isso, por isso. Sabe o que essa criança, antes de começar a aprender, por exemplo, a fazer o movimento antero, posterior, enfim, os movimentos que são da escovação do dente, ele precisa saber pegar, ele não está conseguindo força de preensão, ele não consegue discriminação do objeto. Então, antes de você até uma ensinar... questão sensorial tátil, né, da textura daquele objeto que ele está aprendendo. O limiar dele, né, neurológico. Então, são várias coisas que só o terapeuta ocupacional consegue identificar para fazer essas trocas. Então, o ideal, o contexto ideal é um trabalho em equipe bem articulado, porque aí a gente vai conseguir oferecer mais desempenho, a gente vai conseguir mais otimização do tratamento. Por exemplo, Ângela, a gente tem na seletividade alimentar vários profissionais que trabalham com seletividade alimentar. A gente tem um terapeuta ocupacional, a gente tem um fono, a gente tem um psicólogo de várias áreas, né, da análise do comportamento, a gente tem outros psicólogos com outras áreas que trabalham com seletividade alimentar. O fono, e o dentista, porque às vezes são elementos que estão associados às especificidades de cada área. Então, eu não vou passar a dieta para a criança, né? Então, isso é uma atividade que é própria do nutricionista. Eu não vou trabalhar a musculatura orofacial do cliente, isso é uma atividade específica do fono, né? Eu não vou fazer uma cirurgia para tirar o freno, que pode ser uma coisa que esteja interferindo, né, na criança.
Não vou, isso é uma coisa que é específica do dentista. Então, nesse processo, e graças a Deus que as profissões foram surgindo e foram trazendo resoluções que independem de Constituição, né? As resoluções de categoria, elas estão específicas das resoluções de estruturação das categorias profissionais. Então, cada um vai fazendo a sua atividade. E a gente vai analisar para saber se naquele momento, naquele recorte, o que a criança está precisando, né? Ela está precisando de uma intervenção do fono, ela está precisando de uma intervenção e a gente precisa ser ético para entender, inclusive, o momento de encaminhar. Então, eu tenho um terapeuta e posso ter profissionais que estejam trabalhando juntos, porque eu posso ter uma criança com seletividade alimentar. A gente já foi procurado por vários... Às vezes tem grupinhos, né? Exatamente. A gente já foi procurado por vários analistas do comportamento que falam, olha, a gente não, de equipe que a gente integra, a gente não está conseguindo, através do nosso ensino, fazer com que essa criança coma. Ela está ficando cada vez mais seletiva e todas as estruturações que a gente tentou, tanto ensino naturalista, ensino estruturado, a gente não está conseguindo que efetive a aprendizagem, né? Eles trabalham numa perspectiva de mudança de comportamento. E aí a gente vai analisar e a gente vai ver que a base toda é sensorial. Só que nós somos muito complexos, né? Seres muito complexos. Então não dá para que eu diga isso é exclusivamente sensorial. Até porque a percepção das sensações elas vão dando consequências para a gente, né? De experiências que a gente vai associando a emoções. E aí essas experiências, essas percepções, elas podem ser aversivas. Então, o que acontece é que, muitas vezes, eu preciso de um trabalho em conjunto entre todas essas categorias profissionais. E daí a importância da gente entender onde o limite de cada um se dá para que o outro possa atuar. Então, se é uma base sensorial, o analista do comportamento ele não vai trabalhar com a experiência com o alimento, ele não vai entender qual é o limiar dessa criança de autorregulação, como ela responde a esses alimentos. Então, até a textura do alimento, né? Que às exatamente. vezes o fono entende bastante. Aí, o terapeuta ocupacional que vai dizer para a equipe, olha, essa criança tem um perfil sensorial X, Y, Z, que está impossibilitando que esse processo aconteça. Antes de ir para o fono, antes de ir para o analista do comportamento, a gente vai precisar trabalhar essa assim, ampliação do interesse. A gente vai precisar trabalhar a adaptabilidade, a generalização dessa informação sensorial, trabalhar de fato a experiência sensorial, conseguir que essa criança tenha mais ampliação, aí a gente encaminha para os outros profissionais, porque às vezes é frustrante, né? A gente já recebe, às vezes, pacientes de seletividade alimentar que o nutricionista passa a dieta e a família não consegue, né? Dar seguimento a essa dieta. Então, são limites tênues, mas são limites importantes de ser respeitados, e aí eu bato novamente na tecla, porque a gente não precisa pensar na gente, não é na minha atuação. Eu preciso pensar no resultado que eu vou ter com o meu cliente. Eu fui agora para o terceiro meeting em Santa Catarina, de fisioterapia e terapia ocupacional, e teve alguns conflitos, né? Porque não é só psicólogo que pode ser analista do comportamento, né? O terapeuta também pode fazer essa formação, terapeuta ocupacional? Ou outros profissionais? Pode. Ainda não existe uma regulamentação que dê a exclusividade da formação de análise do comportamento para psicólogo. Então, a gente tem vários fonos, terapeutas ocupacionais e profissionais de outras áreas, inclusive, que fazem a análise do comportamento, a formação e análise do comportamento. Agora, é importante saber que precisa de um processo de formação, né? Eu preciso de supervisão, eu preciso mesmo depois que eu faço a minha formação, eu vou precisar ser supervisionado por outros profissionais, né? Alguém vai precisar supervisionar para me ajudar a conduzir os casos. Então, um analista do comportamento sério, ele é um analista do comportamento que tem uma formação sólida, mas que está sempre focado em também ter supervisões. Aí,
dura quanto tempo, mais ou menos? Depende, porque tem as especializações, tem os mestrados, tem os doutorados, vai depender desse tipo de formação. Não é um curso rápido, né? Não é um curso rápido, gente, por favor. Assim, na semana passada, várias pessoas me procuraram falando de um curso que era de um dia. Ninguém vira analista do comportamento em um dia. Ninguém. Você tem noção do que é análise do comportamento. E aí, até você lançar mão, eu jamais vou me considerar uma analista do comportamento apenas. Eu sou terapeuta ocupacional e vou ser terapeuta ocupacional para o resto da minha vida, se Deus quiser. Mas você pode se utilizar da estruturação da análise da análise do comportamento para te ajudar na condução dos teus processos terapêuticos. Mas você não deixa de ser terapeuta ocupacional. A não ser que você diga, não, eu agora vou trabalhar só como analista do comportamento, levando em consideração só as estruturas, né, as metodologias de estruturação de currículo, enfim. Isso aqui aconteceu lá, que nós tivemos uma palestrante, terapeuta ocupacional, e ela fez a formação em análise de comportamento, também essa formação séria, uma pessoa respeitada, e que atua como analista do comportamento. E o analista do comportamento, ele pode ter atendentes terapêuticos, não é isso? Ele faz a avaliação, determina o que vai ser feito com aquela criança e quem executa o processo é o atendente terapêutico, né? Que chama o AT, né? Que fala do tutor, o aplicador ABA, que precisa ser treinado também para fazer essa aplicação. Pois é, aí a gente perguntou, esse aplicador pode ser qualquer pessoa? Ela disse pode, qualquer pessoa, desde que tenha o ensino médio até uma pessoa que tenha MBA, qualquer um pode ser aplicador ABA. Eu comecei, Ângela, nessa área, assim, os meus primeiros passos com análise do comportamento foi como uma aplicadora. Eu tinha, nessa época aqui em São Luís não tinham, aí falar assim, dessa época fica assim péssimo, mas aqui em São Luís não tinham nem analista do comportamento, nem aplicadores, e aí a família foi conversar comigo, me fazer a proposta para que eu fizesse a aplicação dessa criança. Então comecei, e aí eu trabalhei com vários profissionais de São Paulo nessas aplicações. E aí depois eu entendi que, de fato, assim, foi importante para mim, para eu conhecer, mas que o meu lugar é na terapia ocupacional. Então, aí o que a gente estava questionando, porque assim, hoje em dia, até as clínicas têm preferido colocar os estudantes de terapeuta ocupacional como aplicadores ABA, né? E aí gera certos conflitos, porque às vezes a clínica apresenta, não, olha, o aplicador é terapeuta ocupacional, às vezes é um estudante, né? E o que a gente queria lembrar dentro do processo fiscalizatório aqui do CREFITO e do sistema CREFITOS, é que o terapeuta ocupacional ele não pode ter atendente terapêutico, isso é proibido para a gente, né? Nem o fisioterapeuta, nem o terapeuta ocupacional pode ter atendente para executar alguma coisa, né? Sim. A gente sabe que existem alguns países que a terapia ocupacional tem atendente, né? Ela avalia, faz o programa e coloca para o atendente executar. Tem alguns países que isso acontece realmente, mas aqui no Brasil não. Porque nós tivemos no passado atendentes, né? E a gente sabe o quanto de conflitos isso gerou, porque é muito complicado você estar com um paciente e acontecer alguma coisa e essa pessoa não ser profissional nenhum para responder por isso, né? Então, quem responde é quem assina, é quem carimba, né? Aquele atendimento. Então, eu fiz algumas fiscalizações com Tamara Aline no Imperatriz e a gente identificou várias clínicas com aplicadores ABAs que eram estudantes de terapia ocupacional e outras pessoas que tinham ensino médio, que estavam cursando também outros cursos da área. E a gente percebeu que, por exemplo, elas aplicavam, escreviam na evolução, mas não assinavam e não tinha assinatura de ninguém. Então, qual é o risco disso que a gente chama, né, a atenção? Se acontecer alguma coisa durante o atendimento, né? Se a criança se machucar, se a criança fraturar o osso, qualquer intercorrência que tenha, né? Quem vai responder por isso, né? Quem está atendendo, né? Se a criança tiver uma crise psicótica durante o atendimento, né?
esse profissional que não é habilitado para lidar com situações que possam surgir nessas situações. Esse é o perigo de se ter um técnico atendendo, né? E aí a gente questionou, não, aí inclusive a terapeuta disse, não, então eu vou passar a observar o atendimento, eu fico aqui nessa mesa, elas aplicam ali, eu vou ficar olhando, mas o que a gente quer chamar a atenção a analista do comportamento hoje não é uma profissão, não tem regulamentação para ela, né? Não tem conselho que fiscalize, é uma ocupação. E aí, essa terapeuta, a gente perguntou para ela no congresso, você se apresenta como? Como terapeuta ocupacional ou como analista do comportamento? Porque se você se apresentar como terapeuta ocupacional e carimbar o seu atendimento como terapeuta ocupacional, você não pode ter esse AT, né? Agora, se você se apresenta para a família, olha, eu estou aqui como analista do comportamento, que é uma ocupação hoje, ainda não virou profissão, e esses são meus ATs, aí você pode ter AT, porque você está se apresentando dentro dessa nova ocupação que é analista do comportamento. Sim. Aí ela falou, não, eu me apresento como analista do comportamento. E eu não carimbo com o meu carimbo do CREFITO, né, como terapeuta ocupacional. Então, esses esclarecimentos que a gente tem que deixar claro, porque está gerando muitos conflitos dessa questão do AT, né, de muitos estudantes de TO, porque como é uma área que é o boom do momento, né, nós estamos com uma demanda muito grande de autistas, todas as clínicas estão oferecendo aba, né, com a aplicação de todos, estão precisando de mão de obra, né, de ATs, de terapeutas ocupacionais e de outros terapeutas também para atuar nessa área, acabou que gera esses conflitos, inclusive Márcia até lançou um parecer agora, uma nota técnica, para orientar os terapeutas ocupacionais nesse sentido, que a gente não pode ter AT, né? E que se a gente estiver trabalhando com o sistema ABA, que a gente se identifique como analista do comportamento. E é o que a gente estava discutindo, analista do comportamento não é um curso de 6 meses, né? Sim. É uma formação como se fosse uma pós-graduação mesmo, né? E que depois você ainda tem que ter supervisão de um outro mais experiente, enquanto você vai vendo os casos até, né? No ABA, o analista do comportamento ele é responsável pelo trabalho do AT. É tanto que ele precisa ficar fazendo essa supervisão constante do trabalho, né? Porque qualquer incidente, qualquer situação, a responsabilidade é do analista do comportamento. Agora, Ângela, eu acho que é muito importante a gente falar do quanto que a nossa área, a terapia ocupacional, é importante no desenvolvimento. Eu tenho várias colegas que chegam, Nara, me indica um curso bom de análise do comportamento. E às vezes profissionais que estão começando no mercado de trabalho a atuar em psiquiatria infantil. Então, o que eu costumo dizer primeiro se qualifique enquanto terapeuta ocupacional. A gente tem um vasto e amplo mercado e necessidade, né? Hoje, com o DSM-5, que a gente já entende que as alterações sensoriais, elas fazem parte do diagnóstico do autismo, é de extrema importância o trabalho do terapeuta ocupacional. É de extrema necessidade. Muitas vezes o analista do comportamento não consegue evoluir exatamente por questões de base, né? De integração sensorial, do perfil sensorial daquela criança. Então, terapeutas ocupacionais, se qualifiquem na área da terapia ocupacional. Assim, vocês não imaginam o quanto rico e o quanto necessário nós somos na vida de tantas crianças, né, para levar qualidade de vida, inserção social, desenvolvimento funcional. Então, às vezes eu fico triste de ver que tanta gente está saindo da terapia ocupacional para ir para análise do comportamento, quando, na verdade, a gente tem um mercado, inclusive, carente de terapeutas ocupacionais que trabalhem nessa área. Então, e não basta eu ser terapeuta ocupacional e dizer que eu estou trabalhando com crianças autistas. É importante que eu saiba o que eu esteja fazendo, porque é isso que vai garantir a efetividade do meu trabalho, inclusive a divulgação, né? Assim, o quanto que, de fato, é efetivo. Porque a gente sabe que existem outros métodos também nessa área comportamental, né? Eu lembro que vocês foram fazer uma formação uma vez em São Paulo, ficaram internadas numa clínica lá. Sim. Era TIT.
Era teacher, que são também de bases comportamentais. A gente também trabalha com o Denver, que é um ensino comportamental, que é mais numa estruturação, num modo de ensino naturalista, né? Que principalmente é baseado no planejamento da tarefa, da atividade terapêutica, em contexto onde a criança é protagonista. Os processos não iniciam a partir de mim com estímulos que a gente chama de estímulos discriminativos. É a partir da demanda, você faz de tudo para a criança iniciar o processo e se dá toda a autonomia. Uma generalização de aprendizado. E, consequentemente, autonomia, independência e mudança de comportamento. A gente entender que todos esses métodos vão ajudar, né? E que não existe só aba, né? Que agora o boom é aba, todo mundo tem que fazer aba, todo mundo tem que fazer integração sensorial. As outras áreas estão ficando até sem TO, que o povo que era da geriatria, da saúde mental, do hospitalar, estão tudo indo para clínicas por causa desse boom, que como se existisse só esses dois. Exatamente. E na terapia ocupacional, a gente tem a área de percepto cognitivo, que é muito importante também. Né? Mas a gente precisa, como terapeuta, ter uma noção da base sensorial, do perfil sensorial, para que a gente possa compreender que alguns tipos de ensino, algumas estratégias, elas estão relacionadas ao limiar da criança, à autorregulação, a como essa criança percebe, interage com o ambiente, que aí tem uma estruturação mais na neurociência, mais na neurologia. Assim, como ela organiza a rotina dela, né? Exatamente. Como que ela está em relação às funções executivas? Né? Por que ela age dessa forma? Por que ela não tem uma atenção seletiva? Ela não consegue uma atenção seletiva? Porque dependendo da criança, ela tem um ambiente muito distrator. E aí eu vou precisar ter conhecimento disso para eu criar estratégias para que ela amplie a atenção dela seletiva e consiga entrar em aprendizagem. Às vezes até a mudança do ambiente, né? Em casa, com a família, né? Uma visita as adaptações, as mudanças no contexto, né? Que faz parte do processo específico da terapia ocupacional. Nara, também são tantos conflitos na rede social, né? Quanto mais o povo se expõe, mais as redes sociais, elas são feitas para isso, né? Então, teve recentemente uma psicóloga que falou para os pais que não era para deixar os terapeutas ocupacionais fazerem o desfraude da criança. Isso era um momento muito específico, muito íntimo, que só cabia aos pais. É o que a gente estava discutindo no início, né? Quando vem para a gente é porque não se está conseguindo em casa, para que a gente veja estratégias terapêuticas, né? Isso. De como vai fazer esse treino do xixi e do cocô, né? Às vezes até o tamanho do pinico, né? A adaptação, a forma de sentar, diversas coisas que são da tecnologia assistiva mesmo, né? Que a gente tem vários suportes dentro disso que a gente pode estar utilizando também. E aí que gerou conflito mesmo, porque os terapeutas começaram, quem disse que a gente não pode fazer o treino do cocô e do xixi? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Então, o processo terapêutico, ele precisa acontecer numa relação de confiança. E a família, a partir da dificuldade, é que ela vai procurar o terapeuta. Quando as coisas acontecem de uma forma natural, de fato, dentro quem tem, de casa, de acordo com aquilo que se espera, quem tem que fazer mesmo é a família, né? Mas quando ultrapassa limites de idade ou a família encontra dificuldades que vão para além das possibilidades que essa família tem de recursos, né? Às vezes ela tenta tudo e ela não consegue, é o lugar do terapeuta, né? Porque a gente vai fazer a terapia. E aí, a partir disso também, não somos nós quem vamos estar ali todos os dias com a família. É um trabalho
né, essas habilidades, tanto a alimentação, né, quanto os treinos de atividades de vida diárias, treinos de atividades de vida diárias instrumentais. Ele é um trabalho que precisa acontecer muito em parceria com a família, porque a gente vai analisar, a gente vai avaliar, a gente vai entender, mas a gente vai estar centrado na família, porque no dia a dia quem vai executar é a família. E aí, a partir desse trabalho, desse diálogo, dessa interação, a gente vai fazendo adaptações, mudanças que sejam necessárias para esse treino. O monitoramento, como que se dá, como é que a criança está interagindo, né? Hoje em dia é muito comum as crianças ficarem numa dependência da fralda descartável para fazer tanto xixi quanto cocô numa posição de pé, que é Inadequado, né? Isso, às vezes a família não consegue transicionar para o vaso, que é onde a gente entra, né? Eu fico muito impressionada como que alguém, um profissional, se presta uma análise de uma categoria que ela não conhece, que ela não tem informação. Então, eu preciso perguntar, eu preciso entender, eu preciso me apropriar, né? Costumeiramente, na nossa intervenção profissional, a gente vai lidar com situações, a gente vai fazer escutas qualificadas sobre sentimentos, sobre as emoções, sobre as relações daquele nosso paciente. Mas a gente não vai tratar as emoções, a gente não vai tratar os conflitos, né, relacionais. E isso é algo que é específico de uma categoria, mas eu vou direcionar. Né? Eu vou ter uma escuta qualificada, mas eu vou precisar direcionar, porque o ser humano ele é muito complexo. E graças a Deus, hoje a gente tem a gente conseguiu tecnologias relacionais que nos levaram para intervenções terapêuticas, intervenções inúmeras delas, que foi a criação de outras categorias profissionais. Então, a gente tem profissionais que vão nos ajudar a encarar esse processo de uma forma mais funcional. E aí é o lugar onde cada categoria entra, inclusive nós, terapeutas ocupacionais, que temos regulamentação para isso, e a gente vai trabalhar com ética, né, com compromisso, com efetividade do trabalho, mas sempre nesse trabalho, principalmente quem trabalha com criança, precisa entender que o trabalho é muito centrado na família, precisa ser muito centrado na família para que a gente consiga ter resultados. Eu acho interessante hoje que as clínicas também estão evoluindo para esse atendimento multidisciplinar em grupos, né? Essa de seletividade alimentar, por exemplo, que estava citando, no grupinho sempre tem a nutricionista, tem a fono, tem o TO, né? Tem o físio, e aí as crianças participam em grupo e ninguém invade a área de ninguém, né? Cada um vai identificando e trocando experiências para dizer, olha, eu percebi tal coisa, é isso aqui, então lá na terapia individual eu vou trabalhar isso, né? Eu tenho uma equipe assim, um trabalho que é muito bacana em seletividade, que é muitas categorias, né? Terapeuta ocupacional, psicólogo, físio, fono, nutricionista. E a gente estabeleceu um protocolo, inclusive, de em que momento vai para cada um. Né? Existem atendimentos que são feitos juntos, mas existe também esse limiar. Até quando o terapeuta ocupacional trabalha, sempre que chega é o terapeuta ocupacional que está ali na base sensorial. E a partir de que momento? Porque existem várias situações que, por exemplo, a gente caminha para o fono, ele não consegue trabalhar, porque essa criança tem reações que são muito aversivas. Então a gente vai encaminhar para o psicólogo e vai trabalhar com terapeuta ocupacional concomitante. Mas é muito bonito quando a gente consegue, eu acho que acima de qualquer coisa, ao invés de ficar brigando por pedaço, é a gente conseguir trabalhar de uma forma harmônica, né, entre as categorias, porque são muitas possibilidades, graças a Deus, mas que a gente consiga estabelecer essa relação ética e harmônica. A gente só tem a ganhar. É muito, muito, muito lindo, muito maravilhoso assim, quando isso acontece. Eu fiz residência na ACD, né, muitos anos atrás, e desde aquele tempo já existia lá atendimentos, por exemplo, eu fiz o TO junto, o TO e a fono junto, e a gente tinha um grupinho de físio, fono e TO,
que a gente trabalhava em conjunto, mas tinha essa separação assim. Isso. A TO começava com atividades percepcognitivas ou psicomotoras, ajudado pelo físio. Ali o físio já identificava coisas físicas que ele já ia consertando, né? Atuando e mão na massa mesmo, e a TO comandando a atividade em si lúdica. E aí depois no finalzinho tinha um lanche, aí a fono entrava, aí o físio e o TO ficavam ali ao lado dando suporte para ela, né? Nossa, é um mundo ideal, é muito E aí a maravilhoso. gente identificava um monte de coisa, trocava informações e que cada um levava isso para continuar trabalhando nos atendimentos individuais que essas crianças também faziam com a gente. Então, esse limiar que a gente está falando de respeitar, não é porque eu acho que, como tu falou, a gente deve perguntar o que tu faz, né? Como é esse treino, e o que isso envolve, né? Porque quem está olhando de fora está só vendo ali, não vê a essência, né? Vê o óbvio, né? Mas não vê o sutil e às vezes, do processo. Eu tenho a impressão que algumas pessoas elas criam polêmicas para criar engajamento. Não me parece que seja uma coisa que de fato aconteça, de fato faça. Parece que é mais uma necessidade de criar polêmica. Acho que é uma estratégia hoje das redes sociais. Criar polêmica para criar engajamento e aumentar o seu reconhecimento, a notoriedade. Mas é um reconhecimento a partir de um conflito, né? Se eu tenho tanta coisa para fazer, por que eu vou ficar brigando com outro profissional? Com outro profissional por uma coisa que, se eu ajudo, se eu integro, a possibilidade dessa criança desenvolver é muito maior. E a gente precisa, mais uma vez vou dizer, a gente precisa tirar o foco dos egos e precisa focar na assistência, no cuidado. O desempenho mesmo que a criança vai ter, essa independência, né? Poder ter aí autonomia na vida. Aí é só sucesso. Nara, queria agradecer a tua presença. Você é sempre muito comprometida e tem muito conhecimento técnico que ajuda a gente a compreender, né? Melhor ainda esses processos. E agradecer para a tua disponibilidade de estar sempre aqui ajudando a gente no CREFIT 16. É uma honra, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo sobre um assunto relevante que faz, assim, desmistifica alguns elementos, mas principalmente que a gente está trabalhando. Eu sou sempre muito disponível para que a gente possa estar trabalhando e desenvolvendo a área da terapia ocupacional. Para mim é sempre uma honra fazer isso. Então, vamos brindar os toques aqui. Vamos brindar ao sucesso da terapia ocupacional.